Bom, bem-vindo aqui a essa série de Olho na Crise, tá? E hoje nós vamos falar sobre as crises, né? As origens, tá? Origens da crise, tá? De 1998, 2008 e 2020, tá certo? Bom, vamos só ter uma noção de como é que ocorreu cada uma dessas crises aqui, tá? O de 1998, na verdade, foi bem um prolongamento, tá, numa crise que iniciou no final de 95 e depois de 96. Depois perdurou durante 96, tá? Mas depois ele deu uma boa recuperada e depois voltou, os mesmos motivos voltaram, né, em 97, 98, com o estouro lá da crise da Tailândia e também da crise da Rússia, tá? E o que levou a essa crise? Bom, primeiro que essa crise aqui, o de 98, nós não podemos atribuir ela assim a uma, vamos dizer, uma irresponsabilidade em termos de gestão, em termos de risco. Pelo seguinte, porque na época o que acaba acontecendo foi o seguinte: muitos mercados, né, emergentes, zonas de potencialização econômica, em que muitos investidores, principalmente europeus e americanos, investiram, começaram a ver que aqueles projetos não iam lá muito em frente, né? Aí gerando aí bastante perdas, né, por parte dos investidores. Mas não foi uma crise assim de super alavancagem, coisa assim do gênero. Foi mais uma crise, eu entendo que é uma coisa natural como ciclo, tá? Eu vivi isso. Tivemos aí uma perda brutal, né, em 98 na bolsa, tivemos uma perda brutal, para vocês terem uma ideia. Nos piores momentos de 1999, quer dizer, ele respingou ainda para começo de 1999, tá? Chegou um momento que no intraday a bolsa chegou a praticamente aí 4.000 pontos, né? Sendo que ele veio de um patamar de 13.600 pontos, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Em julho, né, acho que foi 14 de julho de 1997, né, a bolsa chegou a 13.600 pontos, né? Acho que foi 18 de janeiro de 99, né, ele chegou a 4.300 pontos no intraday, 4.700, alguma coisa assim. Sendo que nesse período aqui você teve uma inflação de quase 40% nesse período aqui. Tá? Mas foi uma crise que aqui no Brasil se refletiu assim, mas no mundo o que se refletiu foi justamente o quê? Talvez um erro de avaliação na precificação de ativos. Tá? Mas não havia uma alavancagem tão grande, tá? Não havia uma alavancagem tão grande, né, numa magnitude que se teve em 2008. Tá? Em 2008, a crise ela já foi uma coisa bem de alavancagem mesmo, tá? Havia lá a crise lá do subprime, foi por conta de uma alavancagem excessiva, né, de todos praticamente todos os agentes econômicos, tá? Então, que aquilo um dia ia dar porcaria, todo mundo já sabia, só não sabia quando, né? E depois, né, de 2008, quando grandes empresas, grandes conglomerados quebraram, né, foram dissolvidos, os sistemas de controle de risco começaram, tá, a ser mais rigorosos. Então começaram a exigir mais garantias, tá? Então em 2008, né, pós 2008, foi uma coisa muito interessante, né? E em 2008 deixou uma herança muito interessante que até hoje o pessoal não entende, tá? Infelizmente, a grande parte assim, eu acho que quem trabalha no mercado financeiro, beleza, tá? Você mexe com o mercado financeiro. Economia, eu entendo ser uma coisa assim, mais relacionada com planejamento de países, planejamento, conjuntura, estudos de conjunturas, estudos de políticas econômicas, né? Bom, a administração está relacionada com a administração de empresas, pode ser de estatais. Acho que cada setor ele é diferente. Eu acho que a área finanças é um setor que é diferente, tá, da administração, da economia, da contabilidade, todos esses outros setores aí, tá? Assim como o enfermeiro é uma prática completamente diferente do médico, ou do biólogo, ou do bioquímico. Então, cada setor mexe lá com essas coisas. Em especial o setor de finanças é um setor altamente dinâmico, extremamente dinâmico, extremamente falho, tá? Então, em 2008, por exemplo, começaram a surgir, por exemplo, as ETFs leverage. ETF leverage. Tá? Você sabe que é uma coisa interessante, que a ETF leverage ele vem justamente para reduzir o risco. Por incrível que pareça, foi para reduzir o risco. Por quê?
há uma péssima interpretação da maioria, tá, dos ditos especialistas, que a ETF Leverage trouxe mais volatilidade para o mercado. Assim como tem aqueles defensores de que o aluguel de opções traz mais volatilidade para o ativo. É justamente o contrário. O aluguel de ações ele promove a existência da opção e a opção que traz o quê? Menor volatilidade para o ativo. Porque o que acontece? Vamos pegar um exemplo. Por que os fundos imobiliários hoje têm tanta volatilidade? Algumas têm volatilidade de intraday maior do que as próprias ações. Mas, tudo bem, no final dá na mesma, ele vai e volta e fica lá no mesmo patamar, né? O fundo imobiliário é mais calmo. Mas por que isso acontece? Você já se perguntou por que isso acontece? É pelo fato de ele não ter opção. Então vamos supor, eu comprei lá um ativo. Vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, você pega um exemplo lá da CSN, né? CSN ele foi até 50 e pouco e voltou para 15, tá? Ainda bem que tem opção, porque se não tivesse opção, essa queda ia ser muito mais rápida. Porque vamos lá, o cara comprou a CSN lá nos 50. Putz, cara, comprei mal, começou a cair. Não tem nada com a CSN, isso aqui eu estou dizendo a trajetória do preço do ativo. O cara vai lá e vende uma opção do 40. Comprou lá nos 50, caiu lá R$2, está pé da vida, vai lá, vende uma opção do 45 ou do 40. Ao invés de ele vender o papel. Então, ele posterga a entrega do papel. Bom, se o papel ficou no 45, ele vai lá, vende outra opção do 35, do 30, enfim. Quer dizer, esse prêmio, a própria prêmio da opção, ela é um fator de diminuição de volatilidade do ativo. Enquanto que os menos esclarecidos ficam xingando quem mexe com opção, quem mexe com BTC, né, aluguel de ações. Infelizmente, o que nós temos é um grande desvio, tá, vamos dizer assim, um desvio de mensagem em que a pessoa se desvia a mensagem para impor o seu ponto de vista. Não tem nada de errado tentar impor o ponto de vista, só acho que é uma forma de ter colonizar a mente dos outros, tá? Eu só acho isso. Mas vamos lá, tá? Então a ETF, tá? A ETF Leverage, ele é um ETF que, como ele aumenta a potencialização, então, por exemplo, você tem um ETF Leverage, né, de 5 QQQ, né, por exemplo. Então vamos lá, então ao invés de eu colocar $100 mil na ETF da Nasdaq, eu coloco $20 mil no 5 QQQ, pronto, resolvido o problema. Eu fico com um risco muito menor do que quem tem isso aqui. Então, quando terminou lá teve lá a crise de 2008, mudou muita coisa e trouxe, né, algumas coisas, alguns mecanismos que eram impensáveis. Afinal, né, é uma ETF, né, alavancada. Como é que uma ETF alavancada pode reduzir o risco? Reduzindo a exposição, tá? Exigindo garantias maiores. Tá? Então, a crise de 2008 foi uma sobreposição de garantias e terminou no que terminou, muitas empresas quebraram, né, e depois a economia se recupera do mesmo jeito. O fim do mundo foi adiado em 2008. Em 2020, tá, também tivemos uma grande crise do Covid. Né? E por quê? As indústrias pararam, o pessoal ficou em casa, enfim. A história nós vivemos é muito recente, não exige mais detalhes. Mas o que nós aprendemos disso? Tá? Então, de todas essas crises aí, o que pelo menos eu aprendi foi o seguinte, tá? Aprendi nas crises, tá? Quando você tem uma crise, o pós-crise, tá? Tanto o auge, né? Vamos pensar assim, né? No sentimento humano, no estresse humano, Então você tem um nível de estresse aqui, tá? Você tem um nível aqui do estresse humano, tá? Vamos lá, né? Aqui é o estresse humano, tá certo? O estresse, tá? E aqui, né? Então vamos pensar aqui o estresse, né? Você tá lá com a adrenalina a milhão, tá? E quando a adrenalina desce, diminui, você tem a serotonina, né? Mais serotonina no sangue, você se acalma mais. Então, você tem um nível de estresse aqui pré-crise, tá? Então aqui no auge da crise, tá certo? E aqui vamos supor aqui fim da crise. Tá? Você que teve fim, vai ser que teve fim, tá bom? Então o que acontece? O pré-crise, você está aqui, né? Então aqui a crise estoura aqui. Então quando acontece a crise estoura aqui, o que acontece? O estresse sobe muito, né? E depois ele vai subindo até mais ou menos no auge da crise e depois ele começa a cair. Inclusive depois disso, o nível de conforto fica inferior, tá, ao nível de estresse pré-crise. O nível de conforto, tá certo? E é nessa hora que, tá? Então você fala assim,
Pô, então quer dizer que aqui você tem um apogeu aqui, né, da sua tensão, ou seja, quando você está muito tenso, você fica com medo de tudo. O cara estopa a qualquer preço, né? E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas que no estouro da crise pularam fora, foram os grandes vencedores, porque aqui, né, o que acontece? Então vamos pensar em termos de preço dos ativos, tá? Então no início da crise, então, aqui está o preço dos ativos, tá bom? Bolinha. Então no início da crise ele cai muito forte, e ele cai mais forte ainda, ele vai caindo, tá? Depois ele para de cair, e depois olha o que acontece, ele começa a subir. Quando você começa a ter o quê? Uma melhoria, ele começa a subir, e antes do fim da crise ele já está lá em cima. É uma coisa incrível. E depois do fim da crise, o que acontece com os preços? Ele vai caindo. Geralmente aonde? A níveis inferiores ao preço, ao pior momento da crise. Espera aí, calma. Confundiu agora, tá? Então vamos lá. Isso daqui é o nível de estresse. Tá certo? Isso aqui são os preços. Então, o que acontece? O que a gente viu? A gente viu em todas essas crises aqui. Vamos pensar pela crise do plano real. Desculpa, crise do plano real não, desculpa. Do plano cruzado. Viu o plano cruzado. O que aconteceu? Pensar no plano Collor. No plano Collor, o que aconteceu? No primeiro momento, aquele mega estresse. Aí depois gente revoltada, teve gente que jogou o carro dentro do banco, tá? Enfim, tá? Teve todo aquele, né? Todo aquele teatro lá, tá certo? E no final todo mundo sabia que não podia fazer nada. Tá bom? Então o que aconteceu? O estresse aumentou, e depois que, acho que passados mais ou menos alguns meses, viu que o negócio ia fazer água, aquele plano lá, tá? Porque a inflação estava voltando com força. Tá? Né? Então, quer dizer, na verdade não teve o fim da crise, mas o que aconteceu com o preço das coisas? O preço das coisas no primeiro momento caiu, e depois os preços subiram com uma velocidade impressionante. Quando você chegou em novembro, por exemplo, de 1990, os imóveis já estavam quase que o triplo do preço do pior momento. Os carros já tinham estourado de preço, né, em relação ao pior momento. Tá? E depois o que aconteceu? Depois ele começou a cair novamente. Claro que isso daí não tem o fim da crise. Agora vamos pensar o que aconteceu no nosso ciclo agora. Quando a gente fala, sabe qual que é um dos grandes problemas? E a gente está relatando essa crise, né? Essa crise aqui de 98, de 2008, o que acontece? As pessoas no mercado financeiro, tá? São muito jovens, a grande maioria, principalmente os mais aguerridos, aqueles que são mais arrojados, são geralmente muito jovens. Tá? O que acontece quando o cara é muito jovem? Bom, a primeira coisa, quando a gente fala de passado, e é um passado que ele não viveu, muitas vezes ele se ofende. Foi uma coisa do passado, isso aí nem existe mais, não. Mas as experiências que nós tivemos nessas duas crises, tá, foi fundamental, tá, para formatar o quê? Os estrategistas de hoje. Os estrategistas de hoje que passaram por isso daqui, sabem muito bem o que é você ter o seu patrimônio derretendo. E depois de todo esse tempo, a gente aprende uma coisa. O mais importante é a nossa maquininha de pagar conta. Um dentista tem que ganhar dinheiro com odontologia, médico com medicina. O investimento é uma coisa boa, tá certo? É uma coisa excelente, tá? Só que no momento certo. Quem entrou aqui, por exemplo, no auge da crise, cara, estourou de ganhar. Mas quem não saiu aqui, voltou a perder mais do que no auge da crise. Voltou a perder mais do que no estouro da crise. Então, você tinha, por exemplo, aqui a CSN a R$15 aqui, por exemplo, ele foi até 7. Depois ele explodiu, foi até 55, olha quanto está aqui. Está abaixo aqui dos valores. Inclusive tem ativo que está abaixo da mínima da crise. Então vê se você entendeu isso daqui. Esse é o nível de estresse. Tá? Isso daqui já é o preço, né? O preço. O pontilhado é o preço. Tá bom? É o preço. O que acontece? O preço vai caindo, né? Atinge o auge da crise. A crise não está melhorando, mas pelo menos está aqui. Você começa a aceitar que, olha, a coisa não é tão ruim assim não, né? Porque o ser humano é assim, ele antecipa demais o sofrimento. Ele vê, não, mas era só isso, né? Que nem o cara, né? Que nem os caras que nem eu, que morrem de medo de tirar sangue. E aí antes de ir lá tirar sangue, fica, putz, cara, tem que tirar sangue. Putz, eu não suporto ver aquilo. Aí você vai lá, a enfermeira chega,
né, dá uma mexidinha aqui, né, para tirar um pouquinho a sensibilidade da região, vai lá, enfia a agulha, você vai ver, você nem sente nada. Fica brincando, é uma picadinha de formiga, nem é, você não sente nada, né? Se você pega tal, né? Aí depois você fala, putz, mas era só isso, né? Então o que acontece? Tem essa antecipação, né? Quer dizer, o cara sofre. Então, nesse momento que a tensão está na máxima, depois quando você chega lá, você chega em casa, você vê que no meu caso continua tendo pêssego em caldo em casa, dá para comprar lá um azeite de trintão para colocar na salada, você vê, cara, putz, é isso que é a crise, é isso que é o fim do mundo. E aí, mesmo não melhorando, né, o nível de ansiedade diminui. A serotonina começa a lançar lá, a serotonina começa a trabalhar, começa a ter mais serotonina no sangue, você alivia. Agora, o perigo é isso daqui. O perigo é que nesse momento, olha, quando começa a vir, né, o seu nível de tensão vem abaixo do nível que você tinha no pé, é onde está perigoso. Sabe por quê? Assim, não, agora, principalmente, você começa a criar síndrome da invencibilidade. Então essa síndrome é extremamente perigoso. Quantas pessoas que não se alavancaram nesse momento aqui, olha, aqui, quantas pessoas não se alavancaram aqui? Tá? Inclusive as perdas que o pessoal está tendo hoje, tá? Com Magalu, CSN, Via, é muito maior do que quando veio a crise, é muito maior. Geralmente o pós-crise, tá? As atitudes tomadas pelos players no pós-crise é muito pior, tá? É muito mais irracional do que os tomados, tá? No momento da crise, tá? Então bastante cuidado com isso, bastante cuidado para você não ficar enfiando o pé na lama, tá? Eu vou fazer mais uma série, tá? Desses vídeos aqui sobre a crise, tá? E vai falar muito sobre o comportamento, tá bom? Então sigam essa série aqui. Quem quiser fazer um curso aí de Head, tá? Vai aqui no clube de membros, né? Se inscreve no Tesouraria, você vai aprender muita coisa sobre Head, tá bom? E assista nossas playlists aí embaixo.